Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta tarde e, em não havendo nenhuma objeção, eu declaro aprovada a ata da sessão anterior com a sua assinatura. Há um pedido de adiamento, o agravo de instrumento 45.241/2015, e eu estou indeferindo para conhecimento e que fique bem claro, embora já esteja nos autos. Indefiro o pedido de folha 455. Isso porque anteriormente já havia deferido a retirada do processo de pauta, folhas 447, e o agravante teve acesso a todos os documentos quando da apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento 52.694/2015, que se encontram apensados. Mantenham-se em pauta. Cuiabá, 21 de julho de 2015. Não há nenhum adiamento mais, né? Pedido de preferência, justamente, nesse aqui não? É outro, né? Não, é outro. Quem pede preferência é por parte do apelante Rogério Nunes, ou da apelada? Munir Salomão. Quem é o sábio aí? Sim, eu digo, não, fique calmo. A senhora quer saber? Pode assomar a tribuna. Eu só quero saber. Sim. A quem o senhor representa? Eu estou só acompanhando o julgamento, Excelência. Eu só vim só para pegar a decisão. Sim. Só para adiantar. O senhor acompanha para quem? Quem falou assim, vai lá, acompanha para mim? Eu estou pelo LGA, pelo Escritório de Advocacia LGA. Advogados Associados. Sim. É isso que eu queria saber, muito obrigado. Tá ok. Se é pelo apelado, facilita o nosso trabalho, Excelência. É um agravo de instrumento 25 da pauta. Há uma preliminar de ausência de dialeticidade que eu estou acolhendo e não conheço do recurso. É como voto. Eu acompanho o voto. Acompanho. A unanimidade, não conhecer do recurso, nós temos do voto do relator. Compreendeu agora? É só para isso. É aquele que eu mantive na pauta, é o 8 da pauta. E, em seguida, por ter a mesma causa de pedir, decorre da mesma decisão, o 9, 8 e 9. Primeiramente o 8. Egrégia Câmara. Recurso de agravo de instrumento com pedido e efeito suspensivo ativo interposto por RBS contra a decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões que nos autos da ação de guarda indeferiu a antecipação de tutela sob a alegação de que não há fundamento legal que ampare a pretensão do juízo proibir a ré de mudar com o filho para outra cidade. Esse mesmo, né? Posto que o direito de ir e vir é garantia constitucional do cidadão, sendo ainda que a mudança de cidade por si só não implica necessariamente em prejuízo para o filho do casal, além de não compete a esse juízo apreciar a conveniência e a oportunidade da decisão da ré de se mudar de cidade. Sustenta o agravante que é indubitável que o indeferimento da antecipação de tutela no desiderato em determinar a restrição da mãe não se mudar de cidade com o seu filho traz enorme dano, mesmo porque isso irá encerrar inúmeros prejuízos para a criança, já vista que até o presente momento não se tem informações de onde o menor irá estudar e nem residir, não se olvidando que o menor já está adaptado à rotina e à vida em Cuiabá. Aduz que a mudança para São Paulo é despida de qualquer interesse relacionado à criança, motivo pelo qual deve ser esse sodalício inadmitir que a mãe se mude com o menor de forma a preservar os interesses da criança nos termos do artigo 1583, parágrafo 3º do Código Civil. Requer a antecipação da tutela recursal com o escopo de determinar a restrição da mãe de se mudar para outra cidade com o menor até o julgamento do mérito do recurso, tendo em vista a ausência de expressa anuência do pai. Aí tem
o inciso 5 do artigo 1634 do Código Civil, com as alterações da Lei 13.058 de 2014, por força da guarda compartilhada que faz jus, e não obstante aos inúmeros prejuízos que isso ocasionará à criança, parágrafo 3º do artigo 1583, com as alterações da lei citada acima, sob pena de busca e apreensão do menor e configuração do crime de desobediência. Ainda tendo em vista que se tratar de recurso em sede de decisão que denegou parcialmente os efeitos da antecipação de tutela, inclusive não tendo ocorrido a triangularização processual, isto é, a manifestação da agravada ré, e caso entenda ser indispensável a apresentação das contrarrazões, que seja intimada por meio do seguinte endereço. Aí dá o endereço aqui dessa capital. A liminar foi definida às folhas. As informações foram prestadas. Pedido de reconsideração postergado, tendo em vista estar pronto para análise do mérito. As contrarrazões foram apresentadas às folhas, pugnando-se pelo desprovimento, e adota a Procuradoria-Geral de Justiça, às folhas 433 e 438, opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Vossa Excelência ratifica? Ratificado o parecer, passo ao voto. Eu tenho um parágrafo que eu faço referência aos aspectos do relatório e digo: antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância. Pois bem, após a devida análise da questão, tenho que o presente agravo não comporta provimento, o que deve assim ser revogada a decisão liminar anteriormente concedida. Restou demonstrado nos autos, através dos documentos de folhas 292/308, que a mudança da agravada com o filho não trará nenhum prejuízo ao menor, eis que, além do agravante pai poder continuar exercendo os seus direitos e deveres, esse não pode impedir a mãe de seu filho de reconstruir sua vida onde desejar, inclusive quando o relacionamento dessa não é apenas uma aventura amorosa, como alega, que inclusive já deve estar casada, eis que o matrimônio estava marcado para o dia 4/7/2015 na cidade de São Paulo. Vejamos o que dispõe o artigo 1588 do Código Civil. O pai ou a mãe que contrair novas núpcias não perde o direito de ter consigo os filhos, que só lhe poderão ser retirados por mandado judicial, provado que não são tratados convenientemente. Fecha o aspas. Registra-se que nos autos do agravo de instrumento 45.248, esse é o mesmo, né? Isso aqui não está errado, não. Só, eu vou ver aqui, parece que tem alguma... que são dois. Eu acho que eu estou fazendo uma confusão aqui. É. Não, mas é esse mesmo. Restou confirmada a guarda unilateral da genitora, assim, impedir esta guardiã de mudar do domicílio violaria a sua liberdade de locomoção, o que feriria o artigo 5º, 15 da Constituição Federal de 88. Vejamos o julgado no qual o entendimento merece prevalecer no presente caso. Eu trago aqui a colação, um julgado nesse sentido, de Minas Gerais, o relator Brandão Teixeira. E continua: destete agiu corretamente o doutor magistrado de primeiro grau ao embasar a concessão da liminar do direito de ir e vir preceituado na Constituição Federal em seu artigo 5º da mãe do filho do casal, portanto, sem fundamentação legal do pai em não querendo aceitar o fato da mudança do filho para outra cidade. Nesse sentido, reproduzo parte do referido parecer, em que pesem os argumentos sopesados pela parte agravante, constatando que não há fundamento legal para a pretensão sua pretensão, haja visto o direito de ir e vir e garantia constitucional do cidadão. De igual modo, não vejo motivos de que a criança para outro estado da federação implicaria... De igual modo, não vejo motivo de que a mudança para outro estado da federação implicaria em prejuízos ao menor, sobretudo pelos documentos acostados aos autos,
os quais comprovam uma convivência harmoniosa entre o novo companheiro da agravada, César, e o menor, Rafael. Outrosim, constata-se que a agravada possui interesse de fazer mestrado e trabalhar na cidade de São Paulo, conforme demonstram os documentos de folhas 12 e 13 e de folhas 361/382. Ademais, é possível verificar que a mãe da criança também possui parentes naquela cidade, documentos 13 e 14. Importa registrar, fecho aspas, continuo, importa registrar que a mudança de domicílio da genitora guardiã não retira do genitor não guardião as possibilidades de comunicação e de visitas. Se não bastasse, restou demonstrado nos autos que a agravada sempre forneceu ao agravante informações acerca da moradia, estudo, saúde e cuidados da criança na nova cidade de São Paulo, visando o melhor interesse do filho, elencados no artigo 227 da Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda constata-se a priori a boa convivência do noivo da agravada, agora já o marido da agravada, em relação ao menor, além de que esse tem uma vida financeira satisfatória a garantir uma vida saudável à agravada, fato que só traria benefícios ao menor. Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego por evento o recurso. É como voto. Quem vota depois? Como vota Sua Excelência a doutora Helena Maria Bezerra? Vossa Excelência, então, está mantendo a decisão do juiz. Sim. Eu acompanho Vossa Excelência. Os memoriais, e eles falam que essa história de fazer mestrado em São Paulo não está muito bem comprovada, porque ela simplesmente tirou da internet um edital do curso, mas não tem prova de matrícula, de nada, nenhum protocolo. Só tirou o mestrado, só vou fazer mestrado. De qualquer maneira, Vossa Excelência focaliza muito bem o cerne do problema ao dizer que ela já reúne condições outras de estabilidade, entendeu? De provimento da subsistência do menor lá em São Paulo, que não justifica a permanência aqui até o trânsito em julgado, como eles querem, dessa ação. Então, por isso que eu só quero justificar. Eu também li isso aí, também não há nenhuma comprovação de que a outra parte também esteja dizendo a verdade, porque em casos dessa natureza, todos o sabemos, há esse conflito de interesse tendo como suporte o alvo a criança, de modo que uma briga entre o pai e a mãe invariavelmente reflete-se negativamente em relação ao filho. A unanimidade... Só em adendo, é uma liminar, né? Sim. Não é a decisão Perfeito. Definitiva. Quer dizer, sem um estudo mais apurado, sem a contestação, sem nada, não tem como você afirmar de que a ida da criança para São Paulo com a mãe, que já está com a guarda há muito tempo, vai ser prejudicial. Não tem como você prever, você tem que ver concretamente. A senhora tem razão, e isso a gente aborda no agravo de instrumento que nós faremos a seguir. Porque tudo tem correlação. Então, eu de novo proclamo o resultado. À unanimidade, desprover o recurso dos termos do voto do relator e em consonância com o parecer. E com relação ao agravo de instrumento 52694 de 2015, o 9 da pauta, trata-se, agravo de instrumento, guarda a alteração unilateral da compartilhada. Eu analiso tudo isso e digo, em um voto bastante, ou não bastante, mas mais extenso do que esse, ao fim e ao cabo, nesse particular, eu dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, mantendo a guarda unilateral, de acordo com o parecer. É o que está. Aí digo que lá, isso sem importar na constatação de que no juiz de Pisa ainda a instrução se fará e lá o juiz vai chegar à conclusão que os autos... Essa próxima compartilhada, como é que ela seria exercitivamente? Parece que ela poderia ir para São Paulo, né, Manu? E tudo a respeito da vida da criança, os dois tinham que decidir comunicamente. Escola, blá. Quer dizer, não ficaria, com a guarda unilateral, ele ficaria excluído de qualquer decisão, porque ela tomaria decisões. Certo. Mas com a guarda não.
ele também tem o direito de participar das decisões da sorte da criança. Ele só precisa saber. Eu não sei se a doutora chegou a essa conclusão, essa guarda compartilhada, que era unilateral, para usar essa expressão, ela foi revertida unilateralmente também. Houve um pedido, o juiz deu, vai ser compartilhada. Esse compartilhamento de guarda, no meu modo de ver, com todo respeito ao pai, é para que não houvesse a mudança. É para manter a mãe aqui. Porque guarda compartilhada em estados de cidades diferentes, fica muito difícil. Não, nesse aspecto de todas as decisões. Não foi ouvido o filho, não foi ouvido a... É uma dificuldade muito grande mesmo. Quem está lá no aeroporto, o outro no Chuí, tem que se deslocar para verificar se a escola está não sei o quê. Sei, é complicado. Aí a gente tem É complicado, só que tem um problema. Não podemos impedir a mulher de se casar, de ter que mudar. Deixar bem claro que o que eu disse em relação é uma impressão que eu tenho, não tem nada nos autos, porque eu tenho experiências do passado no interior de brigas em que não tem motivo nenhum para esse porfiar das partes, mas só para tendo como filho, como escudo o filho. Que não é natural. Significa que isso vai ter um prejuízo grave para a vida. Isso que eu estou dizendo. Ele pode fazer nas férias, ele pode ir lá, no momento do quarto compartilhado, né? Ajudar. A senhora mantém a guarda compartilhada. Eu entendo, compreendo. Só queria saber se isso é possível. É possível em cidades distantes uma da outra? Bom, eu mantenho o meu voto e eu...
Tudo bem, tudo bem. Silêncio. Silêncio. Pela ordem. Desculpa. Eu sou advogado da agravante, neste caso, a Juliana. Só para fins de esclarecimento e para elucidar alguns pontos, ela atualmente está casada, tem a certidão de casamento, e a residência fixa será em São Paulo. Eu estou acompanhando os votos, o senhor pelo deferimento do agravo e os outros demais pela manutenção da guarda compartilhada. Nesse caso, a agravante está apenas aguardando para poder mudar, já fez toda a mudança para sua residência fixa em São Paulo. Seria definida a residência fixa do menor em São Paulo? Como que seria definido em caso de permanência dessa guarda compartilhada que a senhora vota e o senhor? Obrigado. Sim. Aí vai manter a residência fixa da criança em São Paulo, no novo endereço dela. Por maioria, vencida a primeira vogal, deram provimento ao recurso e em consonância, de acordo com o voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Pedido de preferência 12 da pauta. Pela agravante, né? Eu vou fazer a leitura. Egrégia Câmara, agravo de instrumento interposto por Auriete Agropecuária Limitada e outro, contra a decisão proferida nos autos da ação de exceção de incompetência, arguída nos autos da ação declaratória pelo rito ordinário, ambos os números eu digo aqui, em trâmite perante a terceira vara civil da comarca de Primavera do Leste, que por meio de embargos de declaração, declarou a competência do juiz de Primavera do Leste para julgar o processo. As agravantes relatam que desde 22 de agosto de 2014 as partes firmaram um acordo denominado Carta de Compromisso, em que dão plena quitação com relação a tudo que foi negociado entre as partes quanto à sua vontade de associação. Neste viés, explica que a intenção das partes, ao firmarem tal documento, era de dar plena e geral quitação das obrigações contraídas e citadas nos referidos instrumentos, passando a carta de compromisso a regular a relação entre as partes, de modo que não procede a fundamentação do juiz Acó de que, aspas, quase na totalidade dos contratos o foro eleito foi Primavera do Leste, fecho aspas, eis que tais contratos foram considerados quitados. Continuam asseverando que na citada carta de compromisso, as partes elegeram o foro de São Paulo para dirimir as controvérsias decorrentes da relação entre as partes. Aduzem que as pretensões deduzidas na inicial ação declaratória envolvem justamente todos os documentos mencionados na cláusula de quitação prevista na carta de compromisso, Escritura Pública de 2010 e a própria carta compromisso. Em outro ponto, defendem que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pelo reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro. Afirmam que não há que se falar em hipossuficiência ou obstáculo ao Poder Judiciário se declinada a competência para São Paulo. Em sentido contrário, alegam prejuízo no que tange a seus advogados. Eis que na comarca de São Paulo localiza-se, aspas, o centro de tomada das decisões, fecho aspas, e que os advogados das agravantes vêm fazendo inúmeras viagens de São Paulo à comarca de Primavera do Leste, arcando com excessivos gastos. Vejam, abro um parêntese. Fundamentalmente,
A permanência no foro de São Paulo é para que os advogados, em especial, não gastem, mas de outra parte, não se preocupam com os gastos do advogado daqui e ir para São Paulo. Ponto. Fecho parêntese. Requerem a reforma da decisão atacada para o fim de dar provimento à exceção de incompetência, declarando o foro de São Paulo como competente para apreciar a declaratória. Deferir a liminar. Intimados pessoalmente para oferecer contrarrazões, no prazo, os agravados apresentaram as folhas 321/327 pedido de retratação da decisão liminar, além da reclamação quanto à distribuição. Quanto aos fatos, asseveram que os contratos mútuos firmados possuem a cláusula de foro de eleição como sendo Primavera do Leste e que o contrato, já sem efeito, de compromisso de compra e venda, possuía o foro de eleição como sendo também a comarca de Primavera do Leste, que a sede das empresas é em Primavera do Leste. O endereço para as correspondências oficiais entre as partes é Primavera do Leste. Além dos contratos de compra e venda de grãos, tem como foro de eleição a cidade de Primavera do Leste, com um único documento sem mais vigência que alterou o foro para a comarca de São Paulo. As folhas 385 e 387 solicitei informações adequadas quanto à reclamação na distribuição. Posteriormente, foi interposta a reclamação perante o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça e sobreveio a decisão que manteve a distribuição à minha relatoria. Estando os autos prontos para o mérito, o pedido de retratação está prejudicado. Não foram prestadas as informações ao relatório. Egregia Câmara, como relatado a Lures, o presente recurso é contra a decisão que rejeitou a exceção de incompetência. Trata-se de exceção de incompetência arguída por Auriete Agropecuária e Telhar Agropecuária, nos autos da ação declaratória proposta por Luiz Antônio Zimmermann e outros. Pois bem, no compromisso de compra e venda de bens imóveis com condição suspensiva, folhas 67/91, assinado em 3/12/2010, as partes elegeram o foro de Primavera do Leste. No compromisso de compra e venda de bens... também no mencionado entendimento, no memorando de entendimento, de folhas 134 e 133, assinado em 15/8/2013, as partes elegeram o foro de Primavera do Leste. Já na carta compromisso de folhas 157/160, assinada em 22/8/2014, as partes elegem o foro de São Paulo. Aos 15 e 16/12/2014, folhas 219/220, os agravantes enviaram notificação e contra-notificação rescindindo o acordo existente, ficando a El Lejar e o Grupo Giongo liberados de suas obrigações e responsabilidades previstas na carta de compromisso, ou na carta compromisso. Registra-se também que a notícia de que, após a oposição da exceção, os agravantes impetraram a ação declaratória, código 147.375 da comarca de Primavera do Leste, foro de eleição, referente a contrato de compra e venda de grãos com preço a fixar, folhas 175/178, celebrado em 8 de julho de 2014, entabulado entre o Telhar e a Agropecuária Limitada e a Agropecuária Camila S.A. As agravantes possuem sede na comarca de Primavera do Leste, conforme se verifica dos contratos sociais existentes nos autos, folhas 47/52, Auriete Agropecuária, e folhas 54/62, o Telhar Agropecuária Limitada. Inclusive, quanto ao agravante Auriete Agropecuária, consta na cláusula 2ª do contrato social que o escritório de Primavera do Leste é o local onde funciona o escritório administrativo. Feitas essas considerações, passo à análise. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça entendimento de que, embora haja foro de eleição, tal circunstância não inviabiliza que a ação seja intentada no domicílio do réu quando não há prejuízo comprovado. A propósito, aspas, na eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu e inexistente alegação comprovada de prejuízo. Precedentes.
Esse é um inserto de um recurso especial, RESP 1.433.066 de Mato Grosso do Sul, da relatoria de Sua Excelência, a ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgada em 20 de 5 de 2014, e publicada no DJE em 2 de 6 de 2014. Neste viés, compulsão dos autos, não se verifica a comprovação de prejuízo com a tramitação da ação da comarca de Primavera do Leste no domicílio das réis, onde ficam localizadas as sedes das empresas agravantes. Frágeis são os argumentos quanto ao prejuízo de que na comarca de São Paulo localiza-se o centro das tomadas de decisões, e ainda que os advogados vêm gastando muito com passagens aéreas. Isso porque, embora a contratação de advogado em outro estado seja uma liberalidade garantida aos agravantes, esse deve arcar com custos de locomoção. Além disso, os advogados de São Paulo já subestabeleceram, com reserva de iguais, todos os poderes a eles conferidos pelos agravantes aos advogados com escritório nesta capital, conforme se vê às folhas 66, de modo que não haverá mais necessidade de viagens. Destarte, mostra-se desarrazoado o pleito de remessa dos autos à comarca de São Paulo. Ou porque... Não, São Paulo... Seja porque a ação foi intentada na comarca onde se localizam as sedes das empresas agravantes, ou porque só há um contrato entabulado entre as partes que elege o Foro de São Paulo, ou também porque não há qualquer prejuízo para as agravantes, ou porque ainda a carta compromisso que elege o Foro de São Paulo se encontra rescindida conforme contra-notificação. Destarte, conclui-se que a alegação de incompetência do juízo não traz vantagem processual para as agravantes, que, ao que tudo indica, somente busca retardar o andamento do feito. Escorreita a decisão que confirmou a competência da comarca de Primavera do Leste, não havendo que se falar em reforma. Revogo, pois, a liminar concedida. Ante todo exposto, nego o provimento do recurso. É como voto. Como vota Sua Excelência a desembargadora futura? Tá vendo? Isso aqui é um presságio. Doutora Helena Maria Bezerra Ramos. Excelência, eu sou muito reticente em mudar o foro de eleição contratado por pessoas livres, conscientes, que não sejam hipossuficientes e tal. Mas o senhor relatou uma série de situações aí que eu gostaria, então, de analisar melhor o caso, e eu vou pedir vista. Dada a conclusão do julgamento, em face do pedido de vista de Sua Excelência, a primeira vogal, doutora Helena Maria Bezerra Ramos. 14 da pauta geral de minha relatoria, tem a participação do Ministério Público e o parecer pelo desprovimento. Está ratificado e não tem preferência, não. Eu estou com o voto elaborado nesse sentido. Eu estou desprovendo o recurso. Como vota Sua Excelência o desembargador João? Doutora? De acordo. A unanimidade, desprover o recurso dos termos do voto do relator e em consonância com o parecer. Outra do Ministério Público, 15 da pauta geral. O parecer é pelo desprovimento. Ratificado o parecer, eu apresento o voto nesse sentido. A unanimidade, desprover o recurso dos termos do voto do relator e em consonância com o parecer. Eu sugiro, de ofício, já que ninguém se arvorou em pedir, suspender a sessão por uns 5 minutos. Vossa Excelência não tem mais, né? Agradeço a presença de Vossa Excelência. Se quiser permanecer conosco, é um prazer.
vamos reiniciar os nossos trabalhos. Eu concluo, porque os meus já estão com as nossas competentes assessoras para essa causa de anotar, e concluo. Tem aqui, onde há 2 recursos, eu vou especificar. O 16 da pauta, eu dou parcial provimento ao recurso de Cleusa da Silva Santos e desprovejo o recurso do consórcio nacional Volkswagen. No 22, eu também dou parcial provimento ao recurso de Avon Cosmético e desprovejo o de Josiane Nunes Martins. E o 24, também parcial provimento ao recurso da Oi e desprovejo o recurso de Ezequiel Soares de Brito. Eu reafirmo que os demais que não têm nenhuma ressalva nesse sentido já estão com elas, tem os desprovidos, os providos e os parcialmente providos. É só o 13 da pauta que eu estou mantendo a decisão do juiz e desprovendo o recurso. E Vossa Excelência? Anuncie só o número da pauta. O 5 e 6 da pauta é DPVAT, é a seguradora que recorre do pagamento dos honorários da perícia. Como nestes 2 casos foi ela que requereu e o autor não requereu, Não, eu dou parcial provimento porque ele também pediu a redução dos honorários e reduzir para R$1.000. Tá? Em ambos. 5 e 6. Igualzinho. O 10 da pauta também é DPVAT, só que neste caso aqui ambos pediram a perícia. Então fica a cargo da autora e como é periciária de justiça gratuita, terá que ir pelo Estado. Então, neste caso aqui, eu dei provimento ao agravo. O 11 é uma de execução de extrajudicial e foi o despacho inicial do juiz arbitrou R$5.000 de honorários. E aí ele agrava pedindo que aumente, que está muito pouco, que não corresponde. Então, eu fiz mais ou menos, né, equivalente a 10%, eu mantei para 10%. Então deu parcial provimento. Isso. Não, eu dei provimento, porque ele pediu só o aumento, mas não estabeleceu o valor. Eu dei provimento. Repito, as pautas complementares, os votos serão considerados como lançados por seus subscritores. Agradeço a presença de todos, quem nos assistiu, e agradeço as servidoras desta ala daqui e o servidor desta ala aqui.